Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, sábado da segunda semana da Páscoa, está em João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Meus irmãos, nós estamos no tempo pascal e durante o tempo da Páscoa, assim como acontece durante o tempo do Natal, nós nos voltamos, especialmente nas missas chamadas de feriais, ou seja, nas missas de segunda a sábado, de uma forma mais forte e mais frequente para o Evangelho de São João, que também é chamado de o quarto Evangelho. Por isso que, nesse tempo da Páscoa, nós estamos lendo tantas passagens desse Evangelho. E, no caso de hoje, nós vemos uma passagem em que Jesus faz algo completamente extraordinário. Não se trata nem mesmo de um milagre só, mas são 3 milagres. Primeiro, Jesus anda sobre as águas. Segundo, Jesus acalma as ondas. E terceiro, ele faz a barca chegar à terra aonde os apóstolos iam de forma imediata. Eles tinham até então percorrido mais ou menos 5 quilômetros. Ainda faltava muito para chegar na outra margem, em Cafarnaum, mas assim que os apóstolos veem Jesus, eles ainda tentam trazer Jesus para a barca, mas eles já chegam lá do outro lado. Então, na verdade, são, digamos assim, 3 em 1. 3 milagres numa mesma passagem bíblica. Então, os apóstolos estão diante de algo extraordinário, que acontece depois de um momento de muita preocupação, de muita insegurança, de muita inquietação. Os apóstolos saíram ao cair da tarde, isso significa que no momento em que as ondas estavam agitadas, certamente já era noite. Eles estão ali na agitação, na barca. A gente lembra que nos evangelhos a barca representa especialmente a igreja, mas por consequência, fazendo uma analogia, uma comparação com a igreja, a barca pode representar a nossa comunidade, pode representar a família, enfim. E de fato há situações na nossa vida em que seja a igreja, seja a comunidade, seja a família, estão em crise, estão num mar agitado, à noite, ou seja, sem luz, e o que é ainda mais trágico, nós estamos num barco em que Cristo não está presente. Isso lembra aqueles momentos da nossa vida espiritual em que nós experimentamos a ausência de Deus. Sim, os apóstolos nesse momento aqui, eles já conviveram bastante com Jesus, já tiveram momentos muito fortes, emocionantes com Jesus, momentos de intimidade com Ele, de grande alegria, mas, assim como acontece na vida espiritual de todo mundo, inclusive dos santos, depois daquela empolgação inicial, nós passamos por um momento em que aquela emoção do início, aqueles sentimentos do início, eles já não são bastante. A gente para rezar, ou para ir para a missa, ou para um serviço,
e às vezes a gente não percebe aquela presença de Deus tão clara como a gente sentia antes. É interessante que os apóstolos, a essa altura, quando Jesus aparece, eles tinham percorrido, diz o Evangelho, mais ou menos 5 quilômetros. Na medida da época, que era chamada de estádios, eles percorreram 25 a 30 estádios. Ou seja em quilômetros, seja na medida de estádios, eles percorreram 5 ou múltiplo de 5. 5 simbolicamente é algo incompleto. Ou seja, é um caminho que falta alguma coisa. Além disso, 5 faz lembrar os 5 sentidos. Faz a gente fazer uma leitura espiritual de que os apóstolos estão numa caminhada ainda vinculada muito aos sentidos, ou às paixões, aos sentimentos, às sensações. E vale a pena no tempo pascal nós nos abrirmos a essa graça de um amadurecimento das nossas motivações para seguir o ressuscitado. As motivações baseadas simplesmente em emoções, sentimentos, sensações, elas não são o suficiente. Quando vêm as provações, as perseguições, as tempestades, a escuridão, isso não é suficiente para nos manter. É preciso um amor maior. Por isso, São João Crisóstomo, doutor da Igreja, comentando essa passagem bíblica, ele diz que Jesus permitiu que isso acontecesse nessa ocasião para que, através desse sentimento de abandono que eles tivessem, eles pudessem despertar para um amor maior. Por quê? Porque o amor ele se torna maior, ele se torna mais generoso, mais maduro, quanto menos ele depende dos sentimentos, das sensações ou daquilo que nós recebemos em troca. Nós passamos a nos apegar não às consolações do Senhor, mas, acima de tudo, ao Senhor das consolações. Nos deixamos moldar por Ele e voltar o nosso olhar para Ele, e não, em primeiro lugar, ou de forma desordenada, aquilo que Ele nos dá. Então, é importante que a gente faça essa meditação hoje. Quais são as nossas motivações? Talvez nós estejamos na barca desanimados, porque o que nos move para enfrentar essa travessia ainda são motivações fracas, ainda são motivações superficiais, instáveis. Precisamos crescer no amor, precisamos amadurecer, ter mais fidelidade, escutar como os apóstolos escutaram o Cristo que diz: sou eu, não tenhais medo. Na nossa vida, se nós temos as tribulações, os momentos em que a experiência de abandono de Deus, por outro lado, Deus também nos dá momentos de consolação. E vale a pena a gente guardar na nossa memória de fé esses momentos de consolação para que eles nos fortaleçam e nos tragam paz nos momentos de dor. Recordar como Deus se revelou naquelas ocasiões para que na hora da cruz nós não nos esqueçamos de Deus. E por mais que o sentimento seja: Ele me abandonou, eu estou só, a nossa certeza de fé e que ilumina a nossa razão é: Deus não abandona aqueles que Ele escolheu. Ele não me abandonou. Essa fé nos faz amadurecer, crescer na caridade, crescer no amor. E lembrar duas coisas práticas. Na hora da crise, na hora da tempestade, na hora da escuridão, precisamos, primeiro, os 2 passos fundamentais. Primeiro, perseverar na vontade de Deus. Não deixar de sermos fiéis. Mesmo quando faltar a motivação, digamos assim, sensível, emocional. Perseverar, lutar, priorizar a vontade de Deus. E segundo, nos nutrirmos dos momentos em que Deus se revela, em que Deus nos consola, para que eles sirvam de sustento e consolo nos momentos em que parece que Deus está ausente e que nós temos que enfrentar a cruz exatamente para crescer no amor. Porque, como diz a Sagrada Escritura, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E são essas situações, muitas vezes, que concorrem para o bem da nossa fé, que concorrem para o nosso amadurecimento na caridade, nosso amadurecimento espiritual. Tenhamos a sabedoria, nesse tempo pascal,
de nos abrirmos ao ressuscitado e sermos fiéis a Ele, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sentimento de ausência. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.